Nós vamos falar sobre interoperabilidade em saúde, como implementar na prática e seu futuro no Brasil. Né? Tanto os gestores quanto poderão aproveitar bastante esse tipo de conteúdo. E, além disso, no final, nós vamos falar alguma coisa sobre como aprender mais sobre isso, como preparar a sua equipe, ou você mesmo se preparar para essa nova fase da informática em saúde no Brasil, né, que a gente está chamando a bola da vez, e que será a interoperabilidade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renato Sabatini, eu sou vice-presidente e diretor de educação profissional do Instituto HL7 Brasil e da Associação IHE Brasil. E sou presidente também do Instituto EduMed. Atualmente sou consultor, professor de informática em saúde, fui professor da USP e da Unicamp na medicina, onde introduzi o ensino da informática em saúde e a pesquisa nessa área também há mais ou menos 40 anos. Depois, no final, eu dou meus dados de contato. Então, os objetivos da apresentação, você introduzir a questão da integração e da informação em saúde em geral. Sua necessidade, sua justificativa, os modelos e formas de desenvolvimento prático que vocês poderiam ter. Vou falar também sobre as organizações e sistemas que fazem o intercâmbio de informações de saúde, chamados HIEs, né, em inglês Health Information Exchange. Sem ele, a interoperabilidade não funciona muito bem. Então, é parte integrante da implementação da interoperabilidade ter formas de você implementar isso. Então, quais são os objetivos, funcionamento, funcionalidades, vantagens, etc. E, finalmente, falar um pouquinho, no objetivo da apresentação, sobre os padrões usados em informações de saúde nessas áreas, de intercomunicação, interoperabilidade e arquitetura. E também, sem eles, você não consegue interoperabilidade verdadeira. Tá? Mas, no final, eu vou discutir a situação atual no Brasil, como que está essa questão da regularização da interoperabilidade, qual vai ser o futuro próximo nessa área, as iniciativas do governo e assim por diante. Bom, nós todos lá, vocês sabem, né, para começar, que a saúde representa uma organização extremamente complexa, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração. Você tem inúmeros players, né, inúmeras instituições, empresas, etc., que colaboram para que esse setor da economia exerça as suas funções. Então, nós temos clínicas, consultórios, policlínicas, clínicas de diagnóstico de imagem, saúde da família, temos a rede hospitalar, as farmácias, tudo isso representa um sistema extremamente complexo que hoje cada vez mais está sendo integrado, ligado à rede, o que foi o pré-requisito para permitir a sua integração interinstitucional e a sua interoperabilidade. Né? Então, foi o grande desenvolvimento pela web, principalmente pela internet, que tornou possível essa integração e essa interoperabilidade. Ela é extremamente necessária, como nós vamos ver. Tá? Então, como que a gente pode interconectar essas informações? Em primeiro lugar, por que nós temos que compartilhar essas informações? Qual que é de compartilhar esses dados em saúde? A informação é que os profissionais de atenção à saúde, principalmente médicos e outros, eles têm hoje um conhecimento altamente incompleto dos dados clínicos dos pacientes. Embora você hoje seja uma pessoa biológica única, onde estão os seus dados? Onde estão os seus dados clínicos, os seus dados demográficos? Eles estão espalhados por dezenas, talvez centenas, de provedores de informação e de serviços de saúde pelo qual você foi atendido. Né? Então, não existe uma informação centrada no paciente, centrada no guardador da informação, naquele que detém a guarda da informação, e não alguma coisa que pudesse integrar toda essa informação. Então, os prontuários de atenção à saúde têm um conhecimento altamente incompleto dos dados clínicos dos seus pacientes. Então, dados relevantes dos pacientes não estão disponíveis em 80% das consultas ambulatoriais, que 18% dos erros médicos que levam a efeitos adversos são devidos à falta de informação sobre o paciente. Às vezes até mortes, né, como a gente já sabe. E perdas de resultado de exame pelo paciente ou pelo guardador levam à necessidade de refazê-los entre 20% a 60% das vezes. Isso são informações dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil talvez seja pior. Outra coisa importante é que os pacientes recebem assistência em uma média de 5 a 6 diferentes provedores a cada ano. Cada provedor, como eu disse, tem o seu próprio repositório de dados sobre o paciente que não se intercomunicam.
Então, esses dados não são intercomunicados. No Brasil, a ausência dessa infraestrutura de compartilhamento de dados clínicos tem consequências muitas vezes trágicas nos pontos de transição de cuidados, principalmente quando um paciente sai, por exemplo, do pronto-socorro e vai para a internação, ou ele vai de uma internação para uma UTI e volta para a internação em quarto comum, ou ele vai para uma clínica de diagnóstico por imagem ou laboratório. Então, essa informação hoje no Brasil, e em boa parte do mundo, transita basicamente em papel e filme, né? Ou seja, não existe um sistema de informação. O que existe é o trânsito da informação feito por meios físicos, a maior parte das vezes levados pelo próprio paciente, né? Muitos deles ainda, inclusive, escrito à mão. Então, como que nós podemos integrar esses componentes? Nós temos aqui uma classificação entre quando a gente tem sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Então, no sistema homogêneo, nós temos um único sistema, uma constelação de aplicativos integrados. Então, tudo que é fornecido para a instituição de saúde é geralmente feito por um único provedor do software, e eles já são naturalmente integrados através de padrões e outras formas que são internos, não são padrões consensuais. Então, nós podemos ter execução ou armazenamento centralizado, podemos ter execução ou armazenamento distribuído, e os padrões, como eu disse, são geralmente internos e proprietários. Os esquemas de identificação do paciente, dos provedores de atenção, das instituições, geralmente também é interno e também é homogêneo. Então, para você integrar sistemas homogêneos é fácil, né? Uma situação extremamente complexa, em que os sistemas são heterogêneos. São vários sistemas independentes, e aqui nós precisamos, então, da famosa interoperabilidade, ou seja, integração através da interoperabilidade. Aqui, necessariamente, a execução e armazenamento são distribuídos, os padrões consensuais de intercâmbio de informação têm que ser usados, uma vez que você vai ter que fazer com que eles funcionem em conjunto em várias formas de intercâmbio de conhecimento. A identificação tem que ser unívoca, ou seja, o paciente tem que ter uma forma única de identificação, e ela geralmente é provida externamente, né, como nós vamos ver aqui no Brasil, que está tentando fazer. Além disso, uma coisa que é pouco discutida, a gente precisa ter os chamados domínios de interoperabilidade, ou seja, redes onde vai ocorrer essa troca de informações, redes de intercâmbio de informações. Elas podem ser intra-institucionais, por exemplo, dentro da Unimed do Ceará, dentro da Unimed do Rio Grande do Sul, dentro da MIL. Então, aqui nós temos, dentro de uma instituição que tem uma rede de atenção integrada, você ter a possibilidade de estar trabalhando com sistemas heterogêneos. Também temos redes regionais, né, e até redes nacionais. A governança aqui é o principal obstáculo, né? É uma governança complexa, regulamentada, geralmente pelo próprio governo. Então, a interoperabilidade seria essa habilidade que a gente tem de dois ou mais sistemas ou componentes de informação, trocar a informação em si e usar essa informação que foi trocada, ou seja, entender a informação. Então, aqui nós temos dois tipos de interoperabilidade, a semântica e a funcional, né? A semântica é aquela que é o conteúdo da informação, por exemplo, o código do diagnóstico que o paciente tem, o nome do medicamento que foi recomendado, foi receitado, assim por diante. E a funcional seria a troca de mensagens. Então, aqui nós temos vários motivos para a interoperabilidade, né? Primeiro, ele permite a intercomunicação, como nós dissemos, entre sistemas de distintos fabricantes, ou até versões distintas de software. Eu posso também ter várias interoperabilidades locais, como, por exemplo, interfaceamento com equipamentos médicos, de radiologia, de laboratório, etc. Eu posso ter sistemas integrados de atenção à saúde, com atenção primária, secundária, assim por diante. Então, aqui nós temos a formação do que a gente chama de TINS, em inglês, Community Health Information Network, ou redes comunitárias de informação em saúde, onde toda essa informação, tanto da saúde suplementar quanto da saúde pública, são intercambiadas dentro de uma mesma rede. Que pode ser, por exemplo, numa região, num consórcio intermunicipal, em um estado, na nação, no país, ou até entre países. Então, a grande vantagem é que você não precisa negociar com a interoperabilidade e os sistemas. Para haver uma troca, é necessário o uso da interface. E o número de interfaces cresce exponencialmente com a quantidade de sistemas, né? Então, nós temos o que a gente chama de uma explosão combinatória.
Hoje, o que acontece é que quem está querendo fazer interoperabilidade no Brasil tem que negociar. Por exemplo, a InterSystems negocia com fabricantes de software de laboratório, de software de imagens, assim por diante. Só que isso tem uma limitação muito séria, né? Quantas negociações você vai ter que fazer? Você vai fazer negociação só com aqueles que têm um market share grande? Você vai perder muito cliente. Então, o ideal seria que você não tivesse nenhum tipo de negociação. Você vai usar o padrão consensual de interoperabilidade e simplesmente vai declarar isso, e aqueles outros sistemas que falam, entre aspas, a mesma linguagem, eles vão poder interoperar com você de forma automática, ou seja, sem intervenção humana, sem necessidade de negociação. Então, a interoperabilidade é absolutamente essencial para que um sistema de saúde, em geral, se informatize completamente, integralmente. E dispense o papel, dispense o trânsito de filme, de mídias físicas e assim por diante, de uma forma segura, de uma forma eficiente, de uma forma rápida e principalmente completa. Essa definição de padrões consensuais é fundamental, porque em volta desse sistema de informação de saúde, a complexidade do sistema de saúde é refletida também pela complexidade dos vários subsistemas, né, como o sistema clínico, sistema financeiro, controle de materiais, bancos de dados médicos, efeitos adversos, epidemiologia, instrumentos, etc. Para cada um desses relacionamentos existem hoje definidos no mundo todo vários, né, como TIS, o X12, HL7, CMS, HTTP, FTP, ou seja, são padrões que são externos à saúde e padrões que são próprios da área da saúde, como é o caso do HL7. Né? Bem, então, quando a gente vai implementar a interoperabilidade, eu queria que vocês se fixassem nessas alternativas. E aí vocês vão ver quais são as barreiras ou dificuldades práticas. O primeiro deles é chamado N para N, ou seja, cada componente do sistema, clínica, operador de saúde, etc., comunica-se individualmente com o outro, sem qualquer intermediação ou armazenamento central. O exemplo disso é o TIS, né? O ATIS. Modelo mais flexível, de rapidíssima implementação, basta definir e impor centralmente um padrão de interoperabilidade. Então é isso que acontece, por exemplo, na TIS. Né? Agora, ele tem uma série de dificuldades. Uma delas é a dificuldade de você impor o padrão. Os players, conforme eles sejam mais poderosos, tenham mais dinheiro pago, eles podem pedir para mudar ou impor uma mudança do padrão, desmanchando o padrão, fazendo com que ele não seja um padrão verdadeiro. Não há nenhuma verificação, não há a possibilidade de fazer o segmento das transações, uma vez que eles ocorrem independentemente entre os parceiros, e também a evolução do sistema é difícil. Basta ver o que aconteceu com a versão 2 para a versão 3, né? Uma verdadeira novela que mostra as deficiências do modelo N para N. Então, o melhor é o modelo N para 1 para N, ou seja, os componentes vão se comunicar através do que a gente chama de uma hub, ou um barramento, ou um servidor, que intermedia, verifica e comunica todas essas transações. Em alguns casos, os dados podem resistir temporariamente no servidor, mas não é essa a ideia. Então, aqui o que a gente tem é uma coexistência de muitos padrões, possibilitar a conversão de padrões entre si automaticamente, por exemplo, do TIS2 para o TIS3, maior facilidade de imposição, uma vez que o sistema não deixa passar uma transação que não obedeceu o padrão, e a evolução de padrões. É fácil você implementar a evolução dos padrões de forma transparente. Além disso, é claro, um barramento tem a facilidade de observação, segmento, análise de fluxos, etc, etc. Então, aqui, evidentemente, nós temos esses vários modelos existentes no mercado. O modelo de N para N, como eu falei, é o intercâmbio de dados em saldo suplementar, ATIS. Então, aqui a gente tem uma situação em que todo mundo se comunica com todo mundo, né? A operadora com o laboratório, com a clínica, com o hospital, com o profissional de saúde, os médicos, auditores, fornecedores, prestadores em geral. E eles também podem se comunicar entre si. Geralmente o fluxo da operadora, que é a pagadora, para os prestadores de saúde. Embora esse modelo pareça simples, ele tem aquelas desvantagens que eu mencionei, tá? Mas ele é rapidamente implantado desde que esse padrão central seja possível. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também é a interoperabilidade local. Por exemplo, o sistema de informação laboratório, que tem um problema de integração e interfaceamento com equipamentos de análise. Hoje, existem padrões para fazer esse interfaceamento e transmissão de dados,
e ele é fundamental para uma empresa entrar no mercado de laboratórios, por exemplo. A mesma coisa acontece com sinais, por exemplo, sistemas de registro de sinais fisiológicos digitais, com ou sem conversão analógica digital. Por exemplo, monitoração de beira de leito, ECG, EEG, monitoração individual, né? E aqui também existem padrões de formato de sinais de interfaceamento, especialmente úteis em telemedicina. Também na área de imagens nós temos hoje o PAR, integração e interfaceamento com equipamento de geração de imagem também é fundamental, e o padrão principal que é chamado de DICOM, né, que é um padrão muito adotado e bastante completo. E também, da mesma forma, é fundamental para o sistema entrar no mercado de radiologia. O que são, então, esses sistemas de intercâmbio de informação em saúde? Tá? Tem uma coisa ainda que se pensou pouco no Brasil. Em inglês, significa HIE, Health Information Exchange. Os Estados Unidos somente progrediu na hora que foram implementados os HIEs, geralmente em nível de estado. Tá? É uma combinação de hardware, de software e serviços que permitem a mobilização das informações de um lugar para o outro, uma via eletrônica, uma intermediação dentro dessa rede de intercâmbio de informações. Então aqui nós temos nomenclaturas como SHIN, RIN e MIN, né, que em inglês seria Health Information Network, Regional Health Information Network e National Information Network. Tem por objetivo facilitar essa integração e principalmente a interoperabilidade para fornecer um sistema de atenção de saúde regulamentado de forma centrada no paciente. E é também útil para as autoridades de saúde pública, uma vez que ela dá todos os dados para o Big Data, né, para você fazer epidemiologia, vigilância epidemiológica, assim por diante. Geralmente, a governança de OHE é feita por duas organizações. Uma que se chama Health Information Organization, HIO, que supervisiona e regulamenta o intercâmbio de informação relacionada com a saúde, inclusive a definição dos padrões reconhecidos nacionalmente que vão ser usados. E tem as sub-redes, que são as redes regionais de informação em saúde, que reúnem as partes envolvidas dentro de uma área geográfica bem definida. Né? Então, essas duas organizações, elas funcionam regulamentando o fluxo de informação em HIE. Por exemplo, um paciente consulta o médico, o sistema consulta e informa HIE sobre esse paciente e também sobre o médico. O paciente é internado, por exemplo, aí o hospital também faz o atendimento, ele é atendido, os dados são anotados no PEP, o paciente recebe alta, o resumo da alta é transmitido para a HIE, o HIE obtém dados de roteamento dessa informação, e o HIE envia um resumo de alta de novo para o paciente, para o médico, para a seguradora, para o governo, etc. Recentemente, no ROS, nós fizemos uma demonstração, um Interoperability Showcase, né, uma vitrine, uma demonstração de interoperabilidade, simulando esse fluxo de um paciente aqui fictício dentro de um stand onde a gente tinha um consultório médico, um hospital, uma UTI, uma operadora de saúde, etc. Né? Um exemplo do uso desse barramento de comunicação foi dado pelo projeto do Siga Saúde, do município de São Paulo, onde os laboratórios são integrados através do barramento de comunicação. Então, quando o médico, por exemplo, na UBS, solicita um exame, obtém autorização, o paciente vai até o laboratório, faz a coleta, ele pode ser atendido em qualquer laboratório conveniado da escolha dele, né? E depois, quando o resultado fica pronto, também eles se comunicam com o barramento de comunicação. Os resultados do exame podem ser visualizados em qualquer ponto do sistema. Né? Então, isso aqui dá uma flexibilidade interessante, porque o paciente pode ser atendido em qualquer lugar, ele pode fazer um exame em qualquer lugar, e através da identificação pelo CNS, né, pelo número do Cartão Nacional de Saúde, a identificação positiva e os dados podem ser armazenados temporariamente ou puxados sob demanda para quem vai precisar. Um exemplo, tem muitos exemplos de HIEs que funcionam, um que eu gosto muito é o de Indiana, tá? Nos Estados Unidos, o estado de Indiana, um sistema chamado INPC. Ele tem um serviço chamado Docs for Docs, que é um serviço de intercâmbio de resultados de exames. Então aqui o paciente é atendido por vários médicos, ele vai em vários laboratórios, hospitais, a mesma coisa que eu mostrei ali, né? E o Docs for Docs faz é um barramento que faz todo esse intercâmbio. Aqui vocês estão vendo alguns dados, temos de milhões de pacientes, médicos, hospitais, clínicas, chega a 1 milhão de transações por dia, e já
e até 2014 tinha já 3 bilhões de dados clínicos armazenados, 80 milhões de imagens, 50 milhões de páginas de informação, 750 mil ECGs. Mas o mais importante aqui é a última linha, ele é compatível com os 16 diferentes sistemas de registro eletrônico de saúde, de diferentes provedores. Tá? Isso tornou possível, então, esse intercâmbio na Indiana Network for Patient Care. É isso que a gente quer chegar aqui no Brasil. Então, aqui o único HE que tem no Brasil hoje é o uso dos padrões TIS, que é um conjunto de padrões para troca de mensagem, vocabulário, conteúdo e estrutura para saúde suplementar. Eles usam XML, tem cadastros como CNS, CNES, tem um padrão de conteúdo e estrutura para os serviços das operadoras e os prestadores, usa padrões de terminologia como o CID-10, que é internacional, e o TUS, a TUS, né, que é nacional, para saúde suplementar, e tem também normas de segurança e privacidade. Então, esse é um modelo que tem obtido um razoável sucesso, e para você obter sucesso, você tem que usar, então, os padrões. A principal organização geradora de padrões de saúde é o HL7. O que significa HL7? Aqui dentro do modelo ISO-OSI de protocolo de comunicação em rede, você consegue a interoperabilidade em nível físico, nível de enlace, nível de rede, nível de transporte, nível de sessão e nível de apresentação. Né? Por exemplo, HTML aqui, transporte HTTP, a rede TCP/IP, etc. Dentro desse modelo, então, de 7 camadas, a 7ª camada é da aplicação. Por isso que a gente chama de Health Level 7, ou seja, nível ou 7ª camada de aplicação dedicada à saúde. Isso aí é fundamental, aprender HL7, dominar o HL7 como desenvolvedor, é fundamental para implementar a interoperabilidade. Né? O HL7 tem um grande conjunto de padrões, que ela é uma organização geradora de padrões reconhecida pelo ISO em nível internacional, né? Pela Organização Internacional de Padrões, em nível nacional, por vários e assim por diante. Então, esse HL7 é importante porque ela sendo uma organização que define esses padrões, ele faz os protocolos internacionais para intercâmbio de dados eletrônicos. Ela é certificada, como eu falei, e está presente em 40 países, inclusive no Brasil, através do nosso Instituto HL7 Brasil. Então, aqui as mensagens, os primeiros padrões da HL7 surgiram como padrões de mensagem, ou seja, o envio de mensagens de um polo para o outro, né, por exemplo, de um consultório para uma clínica de diagnóstico e vice-versa. Então, esse intercâmbio aqui tem um evento gatilho, por exemplo, o pedido do exame, né, do laboratório, e todo esse intercâmbio feito através da rede. Então, esse é o modelo mais simples de interoperabilidade que a gente pode ter, que é chamada funcional. Mas o primeiro padrão HL7 que surgiu, que era funcional, foi o padrão V2. Né? Várias versões do padrão V2, em arquivos de texto simples, ASCII, e com os campos separados por pipes e por circunflexos. Esse padrão ainda é muito usado no mundo todo, apesar de ser bem antigo. Mais recentemente, foi desenvolvido um padrão mais verboso, uma codificação em XML, né, usando dicionários de dados que definem os vários tags. E aqui vocês podem ver uma coisa muito interessante, que eu gostaria de chamar a atenção, é que você pode usar o nome que você quiser para o campo, mas alguns campos têm um ID root, que é isso aqui, esse número aqui, que é o CPF do campo. Ou seja, ele é o OID, é um Object Identifier, um Digital Object Identifier, que é um padrão da ONU, né, um padrão ISO, para obter a interoperabilidade numa instituição, numa região ou num país, você tem que usar esse OID aqui. Aqui no Brasil, quem emite o OIDs é a HL7, o Brasil que tem essa autoridade delegada pelo HL7 internacional. Tá? Então, brevemente, nós estaremos operando, porque isso é uma hierarquia, como vocês estão vendo aqui, né? É como se fosse um IP, né? Então, você tem uma hierarquia nacional, você tem uma hierarquia regional, você tem o fabricante do software, você tem o módulo do software, você tem o campo, e assim por diante. E cada fabricante tem que ter o seu. Então, é necessário adquirir esse OID para que você possa usar e ter uma governança dentro do sistema como um todo. De tal forma que a gente não tenha duplicidade de informação, de identificação, uma vez que o campo, a interoperabilidade é garantida por esse OID.
Tá? Você pode usar o nome que você quiser para o campo, o tag que você quiser, mas você é obrigado a usar um OID para conseguir interoperabilidade. Alguns desses OIDs são definidos pela autoridade, como é o caso do Ministério da Saúde, o DataSUS, que já tem um serviço de interoperabilidade baseado nisso. Um padrão mais recente do HL7 se chama FHIR, que vai ser muito usado no futuro próximo, que quer dizer Fast Health Interoperable Resources, ou recursos interoperáveis rápidos de saúde. Ele tem uma tipologia muito grande, muito extensa, ele foi feito para a web, e ele é o padrão futuro que está sendo saudado como aquele que mais é adequado para as interfaces e as implementações modernas. Então, esses modelos todos são baseados no que a gente chama de RIM, né? ou Reference Information Model, onde você tem a definição de toda a estrutura de um prontuário eletrônico. Esse aqui vocês estão vendo é o HL7 RIM, que é o mais usado, no qual o HL7 V3 e o FHIR são baseados. Eu não vou nem tentar explicar isso aqui, mas você já tem um modelo pronto. Para quem for desenvolver um prontuário eletrônico do paciente, tem um modelo pronto, não precisa inventar. Aliás, não deve inventar, porque a adoção desse RIM garante já uma interoperabilidade nativa, pelo menos em termos de estrutura e funcionalidade. Né? E ele tem vários domínios, todos em inglês, infelizmente, mas a gente espera no futuro traduzir, onde você tem a aplicação do RIM como um modelo de estruturação entidade-relacionamento, usando padrões de desenvolvimento, como UML, HL7, etc., XML, JSON e outras técnicas que implementam para cada área do saber. Tá? Bom, dentro do padrão geral de interoperabilidade, a implementação prática parte, como eu falei, da identificação do paciente. Tá? Em segundo lugar, vem os dados demográficos do paciente. Em terceiro lugar, já começam a vir as informações codificadas relativas ao atendimento clínico. Finalmente, nós temos os padrões de conteúdo e infraestrutura. Por exemplo, nós temos um padrão chamado CCR, Continuous Care Record, que é o sumário das informações médicas do paciente, é um XML. Nós temos o CDA, muito usado no mundo todo, que vai ser usado no Brasil também. Se chama Clinical Document Architecture. É um padrão de estrutura e conteúdo que serve de base para outros padrões, como o CCR. Utiliza a linguagem XML, como eu falei, e existem já versões mais light, né, como o Green CDA, o FHIR e meu Deus. Isso aqui é um documento, o que caracteriza o CDA é que ele é legível para um ser humano, ao contrário do HL7 V2. Tá? Então essa é a visualização legível para o ser humano, e por trás dele tem um XML estruturado, com dicionário de tags, de campos, a identificação via OID, etc., e que permite, então, ter a representação de máquina que está lá naquele conteúdo. O outro padrão que o Brasil adotou, bom, o Brasil adotou o CDA já oficialmente, eu vou falar mais sobre isso, assim como ele adotou HL7, V2 e V3. Tá? Ainda não adotou o FHIR oficialmente, mas é que vai ser usado. Além disso, tem um outro padrão, que é um padrão semântico, um padrão de arquitetura, que chama OpenHR, ou seja, Open Electronic Health Record, e que foi adotado pelo Brasil. Ela é uma organização internacional, com uma arquitetura open source do Registro Eletrônico de Saúde, é baseada no modelo de referência e é um superconjunto do padrão ISO 13606. Ele separa as questões clínicas das técnicas, ou seja, existe uma programação de 2 níveis, onde você tem modelos clínicos que são geridos por um sistema de gestão do conhecimento, que são validados e discutidos pelo profissional de saúde. E a arquitetura de software, né, que faz uma rápida tradução dessa modelagem dos dados para os softwares que vão operar aquelas informações. Então, para isso, usa-se um modelo chamado arquétipo, especificações abertas para uma arquitetura 100% centrada na estrutura do Registro de Saúde. Esse arquétipo é uma declaração estruturada do conteúdo de um domínio específico, e, como eu falei, ela é gerida por um Clinical Knowledge Manager. Né? Esse OpenHR é extremamente importante, tanto é que desde há mais de 3 anos já, que o Instituto HL7 dá um curso de introdução ao OpenHR. Se vocês estiverem interessados, vocês vão ter informações sobre isso. Vocês têm que ter uma equipe capacitada em OpenHR, tanto para fazer a modelagem clínica,
quanto para fazer o desenvolvimento, uma vez que a arquitetura de arquétipos do PHR vai ser usada pelo governo para conseguir interoperabilidade nesse nível. Tá? Então, aqui, por exemplo, você tem os vários componentes de um sistema de informação, aqui no caso para asma infantil, né, e eles encaixam como um Lego, né, um quebra-cabeças, para poder fornecer toda a informação da história clínica, laboratório, diagnósticos, conduta com o paciente, tratamento, etc. Então, isso é feito através de uma modelagem clínica, que especifica esses vários componentes aqui, né, e também como que eles vão se encaixar em uma estrutura hierárquica. Bom, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre o IHE. O IHE, que quer dizer Integrated Healthcare Enterprise, é o responsável pela definição de perfis de teste. Ele não é um padrão em si, ele utiliza padrões já existentes. Né? Na realidade, o IGE é um consórcio internacional que busca integrar padrões de uma solução abrangente, tanto é que ele promove certames de interoperabilidade, tá? E certifica produtos através de um certame chamado Conectaton, que eu traduzi como Conectatona. Tá? Aqui no Brasil foi fundado em dezembro de 2014 por um grupo de 20 pessoas, o IHE Brasil, do qual tenho a honra de ser membro fundador e vice-presidente. Então, quem quiser colaborar, porque é uma organização voluntária, assim como a HL7, como o professor Mariban falou, nós estamos abertos à colaboração de todos. Esses documentos são publicados e traduzidos e eles contêm esses esquemas de fluxo de atendimento que são chamados de Technical Frameworks, né, ou quadros de referência técnica. Esse aqui, por exemplo, é para oftalmologia. Ele especifica como que deve ser o sistema para ele ser interoperável em todos os níveis. Tá? E essas conectatonas, as empresas sentam junto uma com as outras e tentam se intercomunicar através da interoperabilidade implementada. Bom, o TISNet, ele tem um modelo de referência bastante simples para o TIS. Ele é um modelo de filas, né? De caixa de entrada e caixa de saída. É um dos modelos mais simples que existe, N para N, de interoperabilidade, muito fácil de implementar. Então, aqui você tem várias transações nesse modelo de prestador de serviço e operadora, como vocês estão vendo aqui, tá? Como envio de lotes de guias para pagamento, glosa, status do protocolo, demonstrativo de pagamento, etc. Então, aqui nós temos, tem três tipos de HI. Um chamado de intercâmbio direto, que é a capacidade de enviar e receber automaticamente as informações seguras entre provedores de cuidados de saúde. Então, esse o TIS, por exemplo, é um exemplo, ou então entre um laboratório direto com o PEP. O intercâmbio sob demanda, em que você pede a informação, não manda, pede a informação. Então, ela tem a capacidade de responder pedidos e busca de informação sobre um paciente específico identificado. Por exemplo, vamos supor que eu me mude para... vai solicitar a Unimed de Campinas, onde eu tenho meu prontuário, e são dois sistemas totalmente diferentes, o intercâmbio sob demanda, tá? Usando um barramento de intercâmbio de informação. A outra é o intercâmbio mediado pelo usuário, ou seja, o próprio usuário agrega e controla o uso das informações de saúde. Esse caso, que é um pouco implementado, seria eu ter o meu próprio prontuário eletrônico e eu controlar a informação que é agregada a ele, tá? Como um PHR, um Personal Health Record. Isso aqui, poucos países do mundo, talvez só a Austrália tenha um parecido com isso, mas ele é problemático, evidentemente. Agora, todos esses três tipos têm que ser implementados, regulamentados, padronizados, operados nas redes de intercâmbio de informação. Em alguns casos tem que ser direto, tem que ser sob demanda e assim por diante. Por exemplo, a identificação do paciente é direto. A informação clínica pode ser sob demanda. E aqui existem várias formas de você implementar isso quando você for implementar. Então você pode ter estruturas push-pull, point-to-point, que é o caso do TIS, por exemplo. Você pode ter uma mensageria descentralizada ou centralizada, e todos funcionam bem, mas deve-se decidir qual que você vai utilizar, pois eles são incompatíveis entre si. Tá? Por exemplo, para transformar o TIS de uma estrutura point-to-point em uma estrutura push-and-pull, teria que refazer ele totalmente, porque não poderia ser um modelo de filas. O ideal seria, então, implantar um padrão único em nível nacional, de modo a permitir a conectividade entre os HIEs locais e regionais, e não deixar cada estado fazer o seu. Então, esses barramentos, que são o sistema de informação, ele permite implementar a integração entre vários tipos de soluções,
E aqui eu posso implementar registro eletrônico de saúde, agregador, data warehouse, mensageria clínica, gestão de permissões e autorizações, servidor de terminologia, cadastros de clientes, né, o Master Patient Link. Então aqui todas essas informações estão penduradas nesse sistema de intercâmbio de informações. Esse aqui, por exemplo, é o HealthShare da InterSystem, um sistema que já existe no Brasil e já está sendo adotado. Tá? Esse HE ele permite que você faça o intercâmbio de informações de vários tipos, desde mensageria clínica, que é a transmissão de pedidos e resultados, a transmissão de atendimentos como consulta, admissão, transferência alta, a conectividade entre os PEPs, a documentação clínica através de padrões, alertas e avisos a médicos, né? Entre instituições. E aqui, geralmente, ele tem 3 camadas. A camada 1 é de autenticação e identificação do usuário e mensagens básicas. A camada 2, mapeamento das terminologias. E a camada 3, os vários serviços de repositórios de informação. Todos esses trabalham juntos, né? Você tem um exemplo que vocês podem consultar nesse endereço ihie.com. Então, isso aqui ainda tem 11 sistemas comerciais, ou você tem que desenvolver um, né? Então, esses HEs, eles usam extensamente padrões, claro, né? Como DICOM, CIDS, NOMED, LOINC, HL7, V2, V3, TCP/IP, HTTP, MLLP, protocolos de dados como PDF, formato de dados, XML, protocolos de serviços como SOAP, estruturas de informações como CCDA, FHIR, e padrões de referência como os frameworks e perfis HE. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, reúne o HE, o barramento e também os padrões, tá certo? Entenderam, né? O exemplo de HE aqui é o Meet Connect. O Meet Connect ele é uma fonte livre, com suporte comercial, e ele é baseado em mensagem HL7, e aqui está vendo que ele é um hub, porque ele permite integrar os vários subsistemas, como RIS, MR, etc., portal do usuário, e aqui os vários tipos de HIEs que você tem, nível nacional, nível regional, e assim por diante. Tá? Aqui no Brasil, a empresa Sisqualis, do Rio Grande do Sul, está envolvida no projeto do governo, representa o MIRT, e foi ele que participou conosco naquele showcase de interoperabilidade. Então, o HE ele tem várias funcionalidades que precisam ser implementadas. Né? Eu não vou entrar em detalhe, porque eu não tenho tempo, mas ele tem a possibilidade de desenvolver interface em JavaScript, enviar, receber, visualizar, reprocessar, transformar os dados, converter formatos, muitos formatos, como vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo que para a operação transparente ele é fundamental, né, para a interoperabilidade. E aqui você tem um resultado de exame, né, e que você quer inserir diretamente no SQL, ou você quer mandar um PDF para o médico, com o resultado do exame, ou você quer mandar um e-mail para o paciente contendo a informação do resultado do exame. Então aqui usando um HL7, você pode fazer todas as operações usando o barramento. E também você pode, fazer o contrário, ou seja, através do SQL Select, mandar aquela informação via HL7 para o usuário que necessitar. Ele gera automaticamente as mensagens HL7 como todo bom barramento de interoperabilidade, que está vendo a geração de um HL7 V2 aqui. Quais são os benefícios do HES, então? Em primeiro lugar, eles permitem que então, isso facilita a interoperabilidade baseada em padrões. Diminui muito a escrita manual, a impressão, a digitação, fax, etc. Né? Inclusive a questão da sustentabilidade ecológica. Diminui enormemente o envio físico por correio e outros, para verificar se foi entregue, se foi usado, assim por diante. Diminui o tempo e esforço na recuperação de informações do paciente no ponto de atenção. Elimina a necessidade de fazer exames, como eu falei logo no começo. Facilitam você atingir altos padrões de atendimento ao paciente através do compartilhamento de informação, dando maior segurança ao paciente, inclusive, né? E facilitam também essas organizações regionais de informações de saúde, permitindo, inclusive, esse é o interesse do governo maior, a coleta automática em tempo real de informações para o uso do Big Data, BI, Digital Analysis, Data Integration, etc. Mas claro que nem tudo é um mar de rosas, né?
Então, as dificuldades do HIE são, hoje a gente tem muito pouca gente que conhece isso, de pessoas especializadas, nós temos que formar. Para que ele funcione, todos os protagonistas do sistema têm que participar e concordar consensualmente com relação aos padrões e operacionais, inclusive. Tem que ter segurança e confidencialidade. Tem que ter adesão estrita aos padrões de informação utilizados, não modificar a sua vontade. E implementação segura e barata de autenticação, assinatura digital, etc. A garantia de desempenho e escalabilidade em redes de grande porte, ou seja, não pode ser um negócio tímido, né, de baixo desempenho. Tem que ter os conjuntos de perfis certificados e, infelizmente, hoje em dia, isso tem um alto custo de implantação e operação. A gente precisa ter algum modelo de autossustentabilidade, sobre o qual eu não vou falar neles hoje, mas na aula, no curso, eu falo especificamente sobre isso. Né? Outra dificuldade é a evolução e mudanças e desarmonia entre os padrões. Tá? Bem, então isso tudo depende de você ter um roadmap. Né? Eu recomendo, se vocês quiserem ler mais sobre isso, que vocês leiam esse documento que está disponível gratuitamente em inglês, o Health Information Exchange Roadmap, que tem um consórcio colaborativo chamado National eHealth nos Estados Unidos, e ele produziu esse documento há 2 anos atrás, mesmo, que diz qual que é o cenário e como deve ser o progresso no sentido de você conseguir interoperabilidade através dos HIEs. Ok, então, para terminar, vamos falar sobre a situação atual no Brasil. Bem, como tudo no Brasil está começando, né? Começando devagar. Hoje a gente tem, felizmente, uma representação das organizações internacionais que são os grandes geradores e certificadores de interoperabilidade, que são o HL7, que existe desde 2007, e o IHE, que existe desde 2014. Essas organizações promovem educação, palestras, cursos, promovem a adoção, a certificação, a tradução dos padrões dos perfis, assim por diante. Tem uma portaria, que é antiguinha já, de 2011, que prevê a adoção progressiva de 12 padrões de informações de saúde. Então seria bom vocês anotarem esse número e consultarem. E várias agências que partiram para a adoção independente de padrões. Por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o DataSUS, que tem serviços de interoperabilidade, e que tem já o barramento SOA-SUS, o Service Oriented Architecture, que tem o IPMI. O que é isso? É o Patient Master Index, ou seja, todos os brasileiros que têm um CNS estão disponíveis no barramento. E a identificação do paciente, os dados demográficos, usa um padrão, um perfil IHE, o PIX e o PDQ. Então, no site do Serviço de Interoperabilidade do DataSUS, vocês vão achar os manuais técnicos de integração com o CNS, com o CADSUS, etc. Também foi criado recentemente o CENTERMES, que é o Centro Nacional de Tecnologias de Saúde, né, onde esse centro de tecnologia vai servir, vai ser para sincronizar com os diferentes provedores, nomenclaturas como o SNOMED-CT, que está sendo traduzido, o LOINC para laboratório, o CID para diagnóstico, o TUS para codificação de serviços de saúde e assim por diante. Então, aqui os sistemas, é uma coisa que você, se é desenvolvedor de sistemas, você vai ter que prestar atenção. Você vai ter que obrigatoriamente se integrar com eles para que as suas tabelas de tecnologia estejam sempre atualizadas. Tá? Outra coisa, uma vitória recente também das equipes que trabalham nisso, foi o CMD, que é o conteúdo mínimo de dados do prontuário nacional, e o CKM OpenHR que está sendo construído. Também temos a BNT, que traduz e adapta os padrões ISO, em que ele tem um comitê especial, que é o Comitê 78, onde tem 4 grupos de trabalho que estudam e publicam esses padrões. Como, por exemplo, recentemente, um nacional chamado Documento de Alta do Paciente. Tá? Bem, como tudo isso é muito complexo, gente, nós do HL7, a gente criou um tutorial online gratuito para vocês. Lá vocês vão achar a gravação dessa palestra e de outras aulas, inclusive um do Ministério da Saúde, sobre a implementação desses padrões IHE, PIX, PDQ. Esse tutorial online vocês podem assistir a qualquer momento, como eu falei, gratuito. As instruções de entrada estão no hl7.com.br/interoperabilidade.
tá? hl7.com.br/interoperabilidade. Ok? Então, aqui vocês vão poder entrar e fazer esse curso, inclusive tem certificado. E lá tem muito material de referência, tudo isso que eu falei, todos esses links, todos esses documentos, está tudo lá. Tá? Então, é interessante entrar. E o Instituto HL7 e o Instituto IHE tem vários cursos. Nós temos um curso grande com 17 módulos, desenvolvimento em HL7. Esse curso foi traduzido do curso internacional, válido internacionalmente. Inclusive, ele serve como preparação para você obter um certificado de especialista em HL7. Tá? Nós temos um curso de modelagem OPHR, e estamos montando um de desenvolvimento, mas já tem informação aqui nesse site. O de modelagem EHR começa, e a introdução aos padrões de informações de saúde. Também estamos preparando um curso de FHIR, como eu falei, e de OSDOMED-CT. Então, aqui, um dos objetivos principais é a divisão que eu dirijo dentro do HL7 e do IHE, que é a divisão educacional. Tá? Hoje representa 80% a 90% da atividade desses institutos aqui no Brasil, e a gente já teve mais de 300 pessoas que assistiram e se formaram no nosso curso. Não perca, especialmente, o curso de OPHR. Coordeno um programa chamado EduCert, que é um programa de certificação. Então, aqui, tanto a certificação da SBIS, CFM Pro, Registro Eletrônico de Saúde, como a futura certificação de segurança, de interoperabilidade, etc., atuando em parceria com a HL7 e outras empresas, como a Sysquares. Tá, então, sumário e conclusões. O resumo é que as informações em saúde são estruturadas, complexo e variado. Então, nós precisamos desses padrões para garantir a interoperabilidade. Né? A interoperabilidade ela pode se dar em vários níveis, inclusive local. E é atingida através desses padrões de intercomunicação e de terminologias específicas. Desse modo, então, o sistema de fabricantes distintos, de versões do mesmo software, etc., pode se comunicar sem necessidade de conversão ou transformação de dados de forma automática. Está ocorrendo uma convergência e uma harmonização entre os vários padrões que existem em informações de saúde, centrado basicamente no HL7. A integração e a interoperabilidade, no momento, são possíveis de acontecer em redes comunitárias, regionais ou nacionais. Para isso, se precisa da tríade HI, HN e HIO. Ou seja, serviços, infraestrutura e governança. Especialmente importante é a governança, gente. Se não tiver governança, não adianta ter tecnologia, não adianta ter padrões, não adianta ter infraestrutura, não adianta você fazer o desenvolvimento do seu sistema para conquistar o mercado. Essas coisas não dependem só de você, desenvolvedor de software. É um sistema complexo, integrado, que envolve o governo, as empresas, os usuários, etc. Os HES são baseados nos padrões de informação e ela deve ser contemplada, então, mediante essa colaboração público-privada, principalmente. Né? Mas os benefícios administrativos e operacionais da interoperabilidade são inegáveis. Ok, é o que eu queria falar. Eu vou aumentar agora a área de intercâmbio de informação. Aqui estão os meus dados para vocês entrarem em contato comigo se tiverem necessidade ou quiserem fazer algum projeto. Principalmente nós gostaríamos de convidar quem quiser colaborar voluntariamente com o Instituto HL7, com a ABNT, a Comissão Especial de Informática e Saúde, e com o IHE, tem muito trabalho para fazer, pouquíssima gente colaborando. Tá? Essa é uma oportunidade de você se especializar nessa carreira, inclusive como consultor. É uma área que é o que a gente chama a bola da vez, não é mesmo? Tanto é que nós tivemos aqui